Então, um dia de jogo, Mas a o gente Baixinha- acompanhava a coletiva do Palmeiras e coletiva do, por exemplo, Palmeiras e Botafogo. Coletiva dos dois. Mas treinamentos só do Botafogo, né? Porque a gente viajava no dia do jogo pra cobrir o jogo. sim. Entendeu? Então, mas aí, naquela época era muito melhor, porque você pegava jogador na beira do campo, você podia entrevistar, né? Hoje em dia não pode, a assessoria de imprensa blinda tudo, escolhe um ou dois para passar no backdrop e fazer entrevista. Então, hoje em dia você não acompanha mais treino, antigamente você acompanhava o treino. A gente ia no Botafogo, sei lá, o treino era às 4 da tarde, chegava às 2, tinha coletiva, ficava lá, pegava informação, via o treino. Então você sabia o desenho tático do time que estava treinando, se o time cobrou, treinou pênalti, se treinou jogada ensaiada, você sabia. Você Então não via não é tudo, só mas no você sabia. Palmeiras que o treino não é aberto. Não, Então, todo mundo pra fechou. o pessoal entender. Não, isso não é exclusividade do Abel Ferreira. Não. Todo mundo fechou os treinos. Todo mundo. Naquela época tinha uma questão de meia hora, 15 minutos de imagem. Sim, é Isso verdade. tinha. Mas hoje em dia você nem entra mais no CT. É o Ó, que o por clube exemplo, disponibiliza só, né? eu tô lá 2 anos no Palmeiras, eu fui umas 3 ou 4 vezes no CT do Palmeiras. Eu tô 2 anos em São Paulo, eu fui 3 ou 4 vezes. Em dia de apresentação de coletiva, em apresentação de jogador. Geralmente ou patrocínio, né? A Leila anunciou um patrocínio de não sei o quê, vai ter uma coletiva de imprensa. Depois ninguém entra. Você só faz a entrada se você não estiver na TV. Na rádio nem precisa, né? Mas na TV precisa de imagem, você faz a entrada na beira do CT ali na Marquês de Pombal. Enfim, e você faz a entrada lá, só pega a imagem de um abraço. O quanto que impacta isso negativamente, Felipe, pro Pro nosso jornalista? trabalho? Porque Muito. assim, muita gente pode pensar, pô, então tem menos trabalho pra eles, então. Muito mais trabalho. Porque uma coisa é você ver, outra coisa é você depender de informação. Então, quando você tá vendo quem treinou, quem não treinou, quem chegou. Uma coisa muito importante, que é quando a gente tinha no CT e tinha esse contato, é que a gente sabia quem ia treinar e quem não ia treinar. Porque a gente viu os jogadores chegando, os carros. Então, você sabia, o carro do fulano não tá. O que aconteceu? Por que ele não tá? O fulano não entrou em campo. Será que ele tá no departamento médico? Aí você ia lá, conversava com o médico. Você tinha mais o acesso. Hoje em dia, informação chega assim, com alguém falando. Geralmente, são empresários de jogadores que, o cara tá insatisfeito lá, o empresário fica abastecendo com informação, entendeu? Ou alguns funcionários ali... Com a anuência do jogador, ou nem sempre? Nem sempre. Às Às vezes o jogador não sabe que o empresário fica passando informações dos bastidores porque o empresário quer ajudar o jogador ali. E o jogador passa informação pro empresário, então fica quieto. Não Fala nada com ninguém. Então, mas empresário ainda, os caras têm acesso, sabe? Entendeu? Então é um que vai contando pro outro até chegar. Tipo meio que um telefone sem fio, tá? Sem fio. Às vezes chega deturpado. Não tem problema. É muito que um telefone sem fio. Mas existem boas fontes, né? Boas fontes. Mas antigamente você via, né? Então você já tinha... Você tava lá, cara. Você tava lá. Chegava, sabe? O salário atrasava, quem te contava era o porteiro. Sim. Porque ele não recebeu. Já atrasava o dele também. Ele falou, pô, tá foda. E você tá lá, ajuda você construir mais fontes, né? Mais contatos. Exatamente. Então, antigamente era assim. Hoje ainda existe isso, tá? Mas é muito menos. Acesso a treino, essas coisas é muito menos. Então você depende de outras informações que vêm de fora para você montar o seu quebra-cabeça. Aí você checa com as fontes oficiais do clube e tal. O clube vai sempre negar. Quase sempre, né? Sim. E, pra quem enfim, tá começando agora, então é muito mais difícil esse processo na construção de fontes, porque quanto menos acesso você tem, menos fontes você constrói. Exatamente. Então quem se sobressai hoje são mais ou menos os jurássicos, ou nem tão jurássicos assim, porque você também conseguiu fazer a sua certamente. Sim. Então... Mas não, quem tem um contato, quem é das antigas, sabe a diferença. Quem vem da década de 80, de 90... Os caras entrevistaram jogadores dentro dos vestiários. Era outra realidade. Então você ligava pro cara, o cara te atendia. Hoje, pra eu entrevistar um jogador, eu juro, eu trabalhava no jornalismo geral. É mais fácil você entrevistar um juiz de direito, um governador, um ministro do STF do que um jogador de futebol. Sim. Porque o jogador de futebol precisa da autorização do clube, autorização do próprio assessor de imprensa, aí o assessor de imprensa quer te pautar. Mas não pergunta disso. Vamos falar sobre isso. Pô, eu pergunto do que eu quero. Ele vai dar entrevista ou não? Sim. Se ele for me dar entrevista, eu pergunto do que eu quero e do que eu acho que o meu público quer. O meu público é o torcedor do Palmeiras, né? Eu tô aqui falando de Palmeiras. Exatamente. Mas assim,
eu estou representando os torcedores do Palmeiras. Sim, sim. Ah, mas tem torcedor que acha assim, a imprensa faz picuinha e Imprensa tal. gambá. Não, não é isso. Você tá tentando entender o que tá acontecendo no dia a dia do clube. Entendeu? É importante saber por que o clube não pagou em dia. Isso vai refletir nos resultados em campo. Sim. A gente vê outros times aí. O time não paga em dia e o time não joga bem. Isso reflete? Claro que reflete. Mas você fica falando que o cara não pagou em dia, não sei o quê, vocês ficam tumultuando. Não paga em dia pra você ver se a bola não entra. Já te falaram isso, Felipe? Ó, meu time não tá... Não precisa ser nem do Palmeiras. Ó, não, meu time não tá pagando em dia, cara, tá difícil de correr, não dá vontade de nem correr mais. Não é isso, cara. O jogador de futebol... A gente tem uma noção de que o jogador de futebol é rico. São poucos. São ricos. São poucos. Os do Palmeiras são. Os do Palmeiras são. Os do Palmeiras são. Mas tem, por exemplo, o Arboleda, que é um jogador que joga no São Paulo, zagueiro do São Paulo. Palmeirense Arboleda. Ele tem um salário de 400 mil reais e deve 4 milhões. Então, às vezes você ganha muito, mas você gasta muito. É a burrice dele. Mas aí, e deve pra agiota e tal. Aí ele fez um acordo com o São Paulo lá, pro São Paulo renovar com ele e pagar as dívidas dele. Mas assim, a gente tem uma noção, como eu vim do interior e cobri muito futebol do interior, a gente tem jogador que só joga 3 meses no ano e fica ali 9 meses sem emprego. Ocioso, né? Ocioso. Então, a gente tem num nível ali de 40 clubes que pagam bem, Série A e Série B. Depois, cara, Série C, Série D, tem jogador que recebe 2 mil por mês, só que recebe a cada 3 meses. O mês tem 90 dias. Aí é complicado. Então, assim, existe um universo, são muitos jogadores no Brasil, que aí eles precisam fazer outra coisa da vida, não só jogar futebol. Muitos vão até pra várzea, que às vezes a várzea paga melhor do que o profissional, que paga em dia a várzea, né? Você chega lá pra jogar, o cara te dá o dinheiro e depois você vai embora. Um abraço. Tem clube profissional que não paga. Então, e impacta, cara. Você ganha 1 milhão por mês, uma baita de uma grana e tal, enfim. Só que o cara que ganha 1 milhão por mês, ele gasta. Então, imagino, tipo assim, o cara vai lá, é claro que é muito dinheiro, ele não vai passar fome, claro que não. Mas o cara fez um negócio, comprou um condomínio, um apartamento, não sei o quê, pro papai, ele comprometeu metade da renda por mês dele para pagar as prestações. E aí atrasa. O clube atrasa o pagamento em 1 mês, 2 meses. Aí ele se enrolou. O cara que vendeu vai cobrar. Aí ele fala, o clube não pagou, sabe? Então o jogador de futebol tem que estar concentrado no que no trabalho dele. E outra, se combinou, amigo, independente. Nenhum jogador de futebol põe uma arma na cara de um dirigente e fala, eu quero ganhar 2 milhões por mês e você vai assinar agora. Se prometeu, tem que pagar. Então faz diferença, cara. Sim. O Palmeiras só é o Palmeiras hoje porque o Palmeiras é o time mais estruturado do futebol brasileiro.